Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trouxe para vocês algo que eu prometi há muito tempo, que é a capa da batedeira, o mesmo modelinho da capa do liquidificador. Ó, essa capa ficou uma capa bem larguinha, já própria para fazer para modelos diferentes, então eu acredito que vai cobrir uma boa quantidade de modelos de batedeira. Coloquei a florzinha aqui, vou deixar o link da capa do liquidificador na descrição, o link do passo a passo da florzinha, e espero de coração que vocês gostem. E eu quero aproveitar e trazer um recadinho para vocês. Eu fiz uma página no Facebook que chama Cantinho Crochê. Eu fiz essa página justamente para as inscritas desse canal poder mostrar para mim o resultado do trabalho de vocês. Porque muita gente vem e comenta faz um comentário nos vídeos. Ah, eu fiz a capa do filtro, só que eu fiz azul. Ah, eu coloquei uma flor diferente, eu fiz uma modificação assim, uma modificação assada, e eu fico morrendo de curiosidade de saber como é que ficou. Então, eu criei essa página justamente para vocês inscritas. Quando vocês fizerem uma peça com uma receita daqui do vídeo, vocês me mandem lá no privado e eu posto na página. Aí, as outras inscritas podem ir lá e ter uma boa noção de como que fica aquela peça de outras cores, de outros modelos, e se inspirem aí para fazer outras mudanças, ok? Então, eu fiz esse cantinho, é um cantinho que vai ficar aconchegante, porque acho que não tem ninguém seguindo ainda, porque acho que é a primeira vez que eu falo sobre a página. Eu vou postar lá, toda vez que tiver vídeo novo aqui, eu vou avisar lá. E aí, todos vocês que fizerem qualquer peça através aqui do meu canal, vocês me mandem e eu posto lá para as outras inscritas verem como é que ficou e eu também matar minha curiosidade de ver, porque eu amo ver a mesma peça de várias cores diferentes. Então, como não dá pra gente fazer, né, de todas as cores, então eu posso ali até eu mesmo me inspirar nas peças de vocês. Então, segue a página, chama-se Cantinho Crochê, vou deixar a descrição aqui no vídeo, vou deixar o link na descrição para vocês. Então, dá uma olhadinha lá, de repente tem uma peça que vocês se interessem com uma cor diferente para vocês terem uma noção como é que fica. E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o meu novo projeto, que é o canal O Simples Leitor. Eu falei sobre esse projeto no vídeo que eu postei aqui, falando da minha realidade, da minha dificuldade, né, de mãe atípica, e conversei um pouquinho com vocês. E eu criei esse canal do Simples Leitor, que é uma paixão, um amor que eu tenho pela leitura, pelos livros. E nesse canal eu faço resenhas, eu indico livros, e os livros que eu leio, eu venho e falo a minha impressão. Então é assim, é um lazer muito grande para mim, é um carinho que eu tenho muito grande pela leitura. Para mim, ler é muito mais fácil, né? Porque como eu sou mãe atípica, eu até consigo ler com meu filho fervendo do meu lado. Mas gravar para vocês passo a passo de alguma peça já é impossível. Então, ler é muito mais fácil. E sem contar que o vídeo é muito mais rápido para fazer, porque geralmente são vídeos 10, 20, meia hora no máximo. E aqui não, aqui os vídeos são longos, tanto que esse aqui eu tive que partir em duas vezes, postar em duas vezes, porque ficou muito longo. Então, queria convidar vocês para me dar uma força lá no meu outro projeto, para vocês conhecerem, se vocês gostam de leitura, gostam de livros também, e igual a mim, para vocês dar uma olhadinha lá, para vocês darem uma força, curtir, compartilhar e me ajudar aí nessa nova empreitada aí, ok? Então, sem mais conversa, e vamos para o nosso passo a passo dessa capa aqui, que já faz tempo que eu prometi que ia trazer para vocês. Então, bora lá. Bom, essa batedeira aqui é uma Britânia, tá aqui a marca, né? Paris Inox Plus. Acho que o nome desse modelo é esse, né? Paris Inox Plus. Eu vou medir para vocês aqui, porque caso a marca que vocês estejam aí seja diferente, mas se as medidas baterem, dá para usar a mesma receita. Então, nós vamos pegar aqui, ó, do topinho até a base, nós temos 39 centímetros. E aí, nós vamos medir aqui a parte mais larga da batedeira, que é aqui onde tem a bacia, que eu acredito que é o diferencial de um modelo para outro, porque tem bacia que acho que é mais larga ou mais estreita. Então, nós temos aqui, ó, 77 centímetros. Então, você mediu a medida da sua batedeira. É parecido, não precisa ser exatamente a mesma, mas se for 1 ou 2 centímetros a mais ou para menos,
dá para você adaptar aí a mesma receita, ok? Então, vamos aí para o nosso passo a passo. Bom, para fazer a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar a linha de polipropileno, que é a mesma linha que eu utilizei para fazer a capa do nosso liquidificador, ó. Vou utilizar o que sobrou da capa do liquidificador. Aqui eu acredito que tem mais ou menos metade de um rolo. Essa aqui é a linha de polipropileno grossa. Essa marca aqui, ó, é a Princesa. Eu gosto muito de trabalhar com essa marca. Não por ela ser melhor do que as outras, mas é que ela é mais fácil de você encontrar. Princesa, Raíssa, geralmente é mais fácil de encontrar. Eu acredito que esse tanto aqui vai dar, não sei. Mas eu vou informando para vocês. E vou utilizar o branco, que eu já abri e joguei a embalagem fora. Mas eu trouxe aqui a marca dela, que é essa linha aqui que eu gosto de utilizar, ó, tricô e crochê. Então, são essas duas marcas que você vai encontrar com mais facilidade, dependendo de onde você mora. Eu compro muito dessa marca aqui, eu gosto bastante, que ela é um pouquinho mais grossa do que o normal. Eu não gosto muito da linha fina, eu gosto mais de trabalhar com a mais grossa mesmo. Às vezes, acontece de um lote ou outro vir um pouco mais fino que o normal. Mas, então, nós vamos utilizar essas duas, eu não sei a quantidade exata que nós vamos utilizar, porque, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, eu não faço a receita, eu não faço uma peça e depois venho mostrar para vocês. Eu vou gravando e vou fazendo, vou desmanchando, vou cortando, vou editando. Então, eu nunca sei quanto que eu vou utilizar de linha. Mas eu vou informando para vocês se esse tanto aqui deu ou se eu precisei abrir o outro. Eu vou informando para vocês. Para essa linha, que é a de polipropileno grossa, eu gosto de utilizar essa agulha aqui. Geralmente eu não me atento muito em dar essa informação para vocês, ó, 1,75. Geralmente, às vezes tem até receita que eu nem falo, porque a numeração da agulha vai muito também, o uso pessoal, né? Vai muito do seu gosto. Por exemplo, alguns lotes vêm muito fino às vezes, e eu acabo utilizando essa aqui, que é a 1,50, tá vendo? Se vocês repararem, ó, não tem muita diferença de uma para outra, não. Deixa eu colocar aqui bem, ver se vai focar aqui para vocês. Ó, dá para ver, ó? Elas não são muito diferentes, não. Então, dependendo se a linha for um pouquinho mais fina, dá para utilizar essa 1,50. Mas, que nem eu falei, vai muito do uso pessoal mesmo. Se você tem um ponto muito apertado, então provavelmente o ideal é que você utilize uma numeração maior. Se você tem um ponto muito largo, uma numeração menor. Se for muito fina, às vezes não dá porque fica escapando a linha. Então, vai muito do uso de cada um mesmo. Mas, tanto para essa grossura aqui, quanto para a linha Charme, ou até a linha Anne, eu sempre utilizo a mesma, 1,75. Às vezes, eu utilizo o número 2 e às vezes a 1,50, depende muito da linha. Porque mesmo que a numeração da linha seja que nem... A especificação fala que é a linha de polipropileno grossa, porém, já aconteceu de vir um lote com ela um pouco mais fina que o normal. Então, tem que ficar atento nisso para você ver se vai atrapalhar ou não utilizar a numeração que você sempre utiliza. Para linha de polipropileno, não tem jeito. O melhor jeito de fazer o acabamento, de você encerrar para que ela não desmanche, é queimando. Ó. A melhor forma de dar acabamento nas peças com essa linha é você queimando, porque ela escorrega e ela desmancha mesmo. Não adianta dar nozinho, porque ela acaba desmanchando. Então, pra mim, deve ter crocheteiras por aí que utilizam outra forma, mas pra mim a melhor maneira é queimando. E uma tesoura, né, que eu não achei a minha, então eu peguei da minha filha, mas o importante é que corta. E aqui, ó, nós vamos tirar a base, a cabeça, sei lá como é que chama essa parte, da nossa batedeira, porque nós vamos iniciar por ela. E eu trouxe aqui pra vocês, eu lembro, acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu ainda não tinha feito essa capa porque eu não tinha batedeira. Na verdade, eu tenho, só que eu tenho só essa parte e os ferrinhos, né? Quebrou, o suporte quebrou, a jarra quebrou, só ficou essa parte aqui. Então, como eu não utilizo muito, então eu acabei que não comprando outro. Então, por isso que eu não trouxe ainda pra vocês. Mas, fui ali na casa de uma amiga e peguei a dela emprestada. E aí, eu só trouxe pra mostrar pra vocês que, olha... Tá vendo? Essa aqui é Britânia.
E essa aqui é a minha mundial. Ó, percebam que ela é bem parecida, tá vendo? Então, se a de vocês for a mundial, também vai dar a mesma receita. Ela é um pouquinho mais fina, ó, tá vendo? Mas é quase a mesma coisa, ó. Não tem muita diferença, não. Eu não sei se todas são assim. Então, nós vamos iniciar aqui pela nossa... No caso aqui é a Britânia, que é a que eu vou utilizar, tá vendo? Então, nós vamos iniciar por ela, né? Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo um cordãozinho com 33 correntinhas. Feito aqui as 33 correntinhas, vamos laçar o nosso fio, pular 1, 2, 3, 4 correntinhas de base, vir na quinta e fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base. E vamos fazendo dessa forma até chegar lá no finalzinho do nosso cordão, ó. Sem segredo. Um ponto alto para cada correntinha de base, e vamos seguindo, ó. Dessa forma, até chegar lá no finalzinho. Fizemos aqui, ó, todo o nosso cordão de correntinha, chegamos aqui na última correntinha. Aqui nessa última correntinha, nós vamos colocar 7 pontos altos aqui dentro. Já vamos aqui dobrando essa pontinha para já ir arrematando ela. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fizemos aqui 7 pontos altos, que vai ser aqui a nossa curvinha do nosso trabalho. Então, nós vamos ter aqui 2 partes retas e 2 curvinhas. Viramos aqui o nosso trabalho. E agora, ó, feito aqui, ó, 3, 6, 7 pontos aqui dentro dessa quininha. Vamos trabalhar agora um ponto alto para cada ponto de base que nós trabalhamos aqui do outro lado. Então, nós vamos trabalhar do outro lado da nossa peça. Então, vai ficar um ponto de frente pro ponto do outro lado. E aqui eu já tô trabalhando aqui, tá vendo? Ó, já arrematando essa pontinha. Aí, depois, no finalzinho, se sobrar alguma pontinha pequenininha, eu queimo pra ficar bem discretinha. Então, aqui a gente já vai arrematando ela. Tá vendo, ó? Fiz aqui a quininha dos 7 pontos e já segui fazendo um ponto para cada ponto de base. E vamos fazer assim até chegar lá no finalzinho da nossa parte reta aqui. Tem gente que não gosta de trabalhar com essa linha. Eu até entendo. Confesso para vocês que eu também não gosto de trabalhar com essa linha. Essa linha é horrível, ela escorrega. Opa, aqui eu fiz 2 pontos. Ela, às vezes, embola, né? A parte que tá saindo do rolo lá, vai embolando. Ela é super chata para trabalhar. Se você... Eu mesmo, como eu tenho gato, tenho criança, às vezes eles mexem, aí desmancha aquele monte de uma vez só. Porque ela é muito lisinha, ela é facinho de desmanchar o trabalho. Só que, gente, a verdade é que ela é chata para trabalhar, só que o resultado fica muito bonito. A peça, além dela ter uma durabilidade muito maior do que as linhas de algodão, a peça fica muito mais bonita, porque esse brilho dessa linha, ele não sai com o tempo. Eu tenho toalhinhas minhas de muitos anos atrás. Acho que eu tenho uma toalhinha minha ali que eu uso na cozinha, que ela tem mais de 10 anos. E de tanto eu jogo na máquina para lavar, e ela não perdeu o brilho, ela só ficou mais molinha, né? Vai ficando com o tempo, vai quebrando as fibras, ela vai ficando assim cada vez mais molinha. Porque geralmente essa linha ela tem umas lotes que ela é bem dura. E só que esse brilho dela não sai e ela dura muito, ela não esgarça, né? Ela fica uma peça muito bonita mesmo durante muito tempo. As feitas com linha de algodão é muito mais confortável para a gente trabalhar, a linha é mais macia, mais gostoso, você faz até mais rápido a peça. Só que em compensação, conforme você vai lavando, a peça ela vai perdendo o brilho, ela vai se esgarçando, vai enchendo de pelo, enfim. Ela vai perdendo a qualidade, coisa que não acontece com essa. Então, é um preço a pagar por algo que vai durar um pouco mais. Então, eu tenho o costume de fazer coisas de decoração, ou até mesmo bolsa para a gente usar o dia a dia. Eu sempre prefiro optar por essa linha aqui, que eu acho que ela dá mais conta do recado. Então, cheguei aqui, ó, na última correntinha aqui da nossa viradinha,
Então, nessa última correntinha, nós vamos colocar aqui os 7 pontos altos da nossa curvinha aqui. Então, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Coloquei os 7 pontos altos, vou contar aqui, ó, nas nossas correntinhas iniciais aqui, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, voltamos aqui para nossa parte reta, tá vendo? Então, nós temos 2 quininhas e 2 partes retas. Vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base, vir no próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação. Pula o de base, vem no próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação. Pula o de base, vem no próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação. Então, nós vamos fazer esse padrão aqui por toda a nossa parte reta, para dar esse efeito aqui da nossa capa do liquidificador, ó, lembra? No topinho dela, ó, é uma carreira de pontos fechados, uma carreira de pontos abertos. Então, para dar esse efeito, nós vamos fazer desta forma. Vamos fazer um ponto alto, pula um ponto de base, uma correntinha, um ponto alto, e vamos fazer assim até chegar aqui na nossa curvinha, ok? Cheguei aqui, ó, fiz aqui o último ponto alto no último ponto da parte reta aqui. E aí, eu cheguei aqui nos nossos 7 pontos altos. Se você tem dificuldade de enxergar essa parte, você pode pegar esses grampinhos aqui, ó, que são marcadores de pontos. Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Marquei aqui, ó, o primeiro ponto do 7, 3, 6 e o último ponto do 7. Então, se você tem dificuldade de ficar contando aqui os pontos, então você coloca aí um marcadorzinho de ponto, você pode colocar um clipe de papel também, dá o mesmo efeito, ou amarrar uma linhazinha de outra cor, se você estiver se perdendo muito quando chega aqui na quininha, porque às vezes o olho da gente engana a gente mesmo, é normal. Eu não vou utilizar nada porque eu já tenho prática de olhar aqui a minha quina. Mas, caso você tenha essa dificuldade, não tem problema, você tem que usar sempre coisas que te facilitam. Então, cheguei aqui, ó, no último ponto, esse aqui é o último ponto da parte reta. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha correntinha de separação, tá vendo? No primeiro ponto aqui, ó, do ponto alto, eu vou colocar aqui, ó, um ponto de base, ó, um ponto alto no primeiro ponto de base. E aqui nessa quininha, em vez de um ponto de separação, eu vou colocar uma correntinha de separação, eu vou colocar 2 correntinhas de separação. Só que eu não vou pular nenhum de base, tá vendo, ó? Vou vir para o próximo, 2 correntinhas de separação, vou para o próximo, 2 correntinhas de separação, vou para o próximo, 2 correntinhas de separação, e assim eu vou fazer por toda a nossa quininha aqui, ó. Só pra peça não ficar fechada, ó. 2 correntinhas de separação, vou para o próximo, que eu acho que aqui é o último ponto do 7, né? Deixa eu ver aqui. 3, cheguei no último ponto, ó. Percebam que continuamos fazendo nossos espacinhos, só que a diferença é que nós fizemos aqui na quininha 2 correntinhas de separação e não pulamos nenhum de base, que é para ela não fechar muito agora, eu não quero que ela feche agora. Talvez eu vou fechar ela um pouquinho, mas é mais pra frente. Então, vamos seguir aqui, ó, chegamos na parte reta, voltamos a fazer uma correntinha, pula um de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha, pula um de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. E vamos seguir assim por toda a parte reta da nossa peça. Terminei aqui a minha parte reta, já entrei aqui na minha quininha, fazendo daquela forma que eu falei, um ponto alto, 2 correntinhas, não pula nenhum de base, um ponto alto, 2 correntinhas, e assim a gente fez por toda a nossa quininha. A única diferença, como eu disse, é que aumenta aqui as correntinhas e não pula nenhum ponto de base. E aí, no último ponto aqui, 2 correntinhas e
fecha aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Então, nós ficamos aqui, ó, para facilitar aí para vocês, nós ficamos com... Deixa eu ver aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espacinhos pulando um ponto de base. E na nossa quininha, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos, que é equivalente aos 7 pontos da nossa quininha. Então, cada lado teve 14 espacinhos, quadradinhos, e na quininha, 7 também. 7 para cada lado. Então, fechamos aqui com um ponto baixíssimo. E aí, agora, nós vamos trabalhar a nossa carreira de pontos fechados. Nós vamos pular para dentro aqui do intervalinho de correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar apenas dentro dos nossos espacinhos. Nós vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, aqui onde nós temos os intervalinhos de correntinhas, nós vamos ignorar os pontos e trabalhar apenas nos intervalinhos. Então, para cada intervalinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos aqui, ó. Fez 2 pontos altos, passa para o próximo intervalinho, 2 pontos altos. Passa para o próximo intervalinho, 2 pontos altos. Passa para o próximo intervalinho, 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa parte reta. 2 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas, ignorando aqui o nosso ponto alto. Cheguei aqui na minha quininha, aqui nos intervalinhos onde nós temos 2 correntinhas e não pulamos nenhum ponto de base. Aqui, em vez de 2 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui na nossa quininha. Então, nós vamos ter um grupinho de 7 grupinhos de 3 pontos altos, porque vai ser 3 pontos altos para cada intervalinho aqui, eita, de 2 correntinhas, que vai ser aqui a nossa quininha. Até aqui eu não quero que minha peça feche, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Mas já já a gente vai mudar um pouquinho isso aqui, para poder dar um formato aí para nossa peça. Ó, tô fazendo 3, já fiz 1, 2, 3, 4. Falta mais 3 espacinhos aqui, ó. 3 pontos altos. Passa para o próximo intervalinho. 3 pontos altos. E agora, o último intervalinho, 3 pontos altos. Então, a nossa quininha, aonde nós tínhamos 2 correntinhas, ficou com 7 grupinhos de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui é a nossa curvinha. Então, agora, nós chegamos aqui no primeiro quadradinho da parte reta, vamos fazer igual fizemos deste lado aqui. 2 pontos altos para cada intervalinho de uma correntinha. E quando chegar aqui no 7 intervalinho de 2 correntinhas, que é a nossa quininha, nós vamos fazer igual fizemos do outro lado. Em vez de 2, 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos, ok? Vamos ignorar os pontos altos de base e trabalhar apenas aqui nos intervalinhos. Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos, e aqui na parte reta, 2 pontos altos para cada intervalinho. Eu vou adiantando aqui o meu e já volto com vocês. Terminei aqui, ó, os meus 7 grupinhos de 3 pontos altos. Vamos vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e uma correntinha de separação. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Pula um de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha de separação. Pula um de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha de separação. Pula um de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha de separação. Então, mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira até chegar aqui na nossa curvinha, ok? Terminei aqui, ó, a parte reta, fiz o meu ponto alto e uma correntinha de separação, só que
quando eu pular aqui, ó, o próximo ponto de base, eu já vou cair no primeiro dos 3 pontos da quininha. Então, eu vou seguir fazendo, ó, um ponto alto. Aqui, na nossa quininha, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa, pular um ponto de base, só que em vez de fazer uma correntinha, nós vamos fazer duas, para não ficar muito apertado. Então, duas correntinhas, ó, percebam que eu tô no primeiro ponto do primeiro grupinho aqui de 3, ó. Pulo o ponto de base, vou para o próximo, um ponto alto. Percebam que eu fiz duas correntinhas, pula o próximo de base, vou no outro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o próximo, vou no outro. Se caso, para você aí, você achar que tá ficando muito apertado, porque o seu ponto é muito apertado, você pode fazer ou uma correntinha a mais, ou de repente fazer as duas correntinhas e não pular o de base. Só que eu fiz dessa forma para que ele fique bem parecido aqui com essa parte aqui, ó. E ele vai dar essa encurvadinha mesmo, a ideia é essa mesmo, que ele dê uma pequena encurvada. Então, vamos lá. A nossa quininha aqui, nós vamos trabalhar duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Ó, percebam que ele não tá ficando repuxadão, nada, mas ele já tá dando uma encurvadinha bem sutil, tá bem? Bem suave, que a ideia é essa mesmo. E vamos seguir fazendo aqui. Pula um de base, vem no próximo, ponto alto. E aqui, ó, tem mais um. Duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Então, aqui deu certinho essa parte, ó. Então, chegou aqui, acabou a nossa quininha. Então, nós vamos seguir fazendo uma correntinha, pula um de base, um ponto alto, que é a parte reta do nosso trabalho. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma por toda a nossa carreira, ó, até que não ficou muito repuxadinho, não. Aqui deu uma encurvadinha bem de leve. E a ideia é essa mesmo. Então, nós vamos seguir fazendo, pulando um de base, fazendo uma correntinha e um ponto alto no próximo, até chegar aqui, ó, no nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos, ó. Que aí vai dar exatamente aqui, igual deu do outro lado, e aí vamos pular um de base, só que aí fazer duas correntinhas. Então, vou terminar aqui essa carreira e já volto com vocês pra gente dar continuidade aí na nossa peça. Fiz um ponto alto, uma correntinha, pula um de base, e aí aqui eu vou contar 3 correntinhas e fazer o ponto baixíssimo para fechar aqui a nossa carreira, ó. Então, deu certinho do mesmo jeito, não ficou igualzinho do outro lado, acho que é porque conta quando começou, né, a carreira reta aqui. Ó, perceba que a peça ainda tá um pouco retinha, mas ao mesmo tempo ela tá dando uma encurvadinha bem suave, que é o que eu quero mesmo. E agora nós vamos fazer a nossa carreira de pontos fechados. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, para dentro do intervalinho de correntinhas. E aqui no nosso intervalinho, que nós temos uma correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo intervalinho. A mesma coisa que fizemos na outra carreira, nessa carreira anterior aqui, ó. 2 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas e vamos seguir assim por toda a nossa parte reta, sem nenhuma correntinha de separação, apenas 2 pontos altos para cada intervalinho. Vamos fazer assim até chegar aqui na nossa quininha, ok? Cheguei aqui na nossa curvinha, ó, dá para você ter uma noção mais ou menos onde fica, ó, o primeiro grupinho de 3 é aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa que nós fizemos aqui, em vez de 2 pontos altos, aqui na nossa curvinha, que vai dar, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa curvinha dá 10 quadradinhos aqui. Então, nesses 10 quadradinhos,
nós vamos fazer 3 pontos altos para cada ponto de base, para cada intervalinho de base, ok? Então, vai ficar aqui, ó, nesses 10 quadradinhos da curvinha, vai ficar 10 grupinhos de 3 pontos altos, e do outro lado também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos também, vai ficar 10 grupinhos de 3 pontos altos. Então, vamos seguir fazendo dessa forma. 10 grupinhos de 3 pontos altos para cada quininha e, na parte reta, 2 pontos altos para cada intervalinho, ok? Cheguei aqui no finalzinho da carreira, onde nós fizemos aqui, ó, os 10 grupinhos de 3 pontos altos e os grupinhos aqui de 2 pontos altos na parte reta. Cheguei aqui, vamos fazer aqui, ó, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo para fechar a nossa carreira. Agora, essa carreira aqui vai ser uma carreira mais rápida, porque nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma correntinha de separação, e vamos fazer esse mesmo trabalho aqui dessa parte vazada, que é pular um de base, vir no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Só que dessa vez, nós não vamos fazer diferente aqui na curvinha, não. Nós vamos fazer desse mesmo padrão aqui por toda a carreira. Um ponto alto, pula um de base, uma correntinha. Um ponto alto, pula um de base, uma correntinha. Então, vamos fazer assim por toda a nossa volta, mesmo nas quinas, ok? Terminei aqui a minha carreira, ó, perceba que deu certinho, sobrou apenas um ponto de base, fiz uma correntinha, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto, ó. Percebam que ele deu uma boa fechadinha, ó, tá vendo? Uma encurvadinha, é essa a intenção mesmo, porque a gente vai pegar aqui o nosso... Deixa eu abrir aqui o zoom, nós vamos pegar esse negócio aqui que eu não sei o nome, que até o final do vídeo eu descubro. E, ó, ele vai se encaixando certinho, vestindo mesmo a nossa cabeça da batedeira. Vou chamar de cabeça da batedeira, que é o que parece. Então, essa é a intenção. Então, vamos continuar aqui a nossa peça. Então, não fique preocupado se a sua emborcou, porque era essa a intenção mesmo. Agora, para essa próxima carreira, nós vamos fazer exatamente igual a esta aqui, ó. A mesma coisa, vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro daqui do intervalinho de correntinhas, subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui nesse intervalinho, passar para o próximo intervalinho, 2 pontos altos. Passar para o próximo intervalinho, 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer esse mesmo padrão, só que dessa vez vamos imitar essa carreira aqui, ó. Mesma coisa, na parte reta, vamos fazer os 2 pontos altos para cada intervalinho, e quando chegar aqui no intervalinho em cima do grupinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos para cada intervalinho, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terminei aqui a minha carreira, ó, vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E foi o que eu falei anteriormente, na parte reta fez 2 pontos em cada intervalinho, e aqui na curvinha, né, em cada curvinha, aqui deu 14 grupinhos de 3 pontos altos. É só você se basear pelo grupinho de baixo. Na primeira carreira aqui de pontos fechados, não lembra que tinha dado 7 grupinhos de pontos de 3 pontos altos? Aí, na próxima carreira de pontos fechados, nós fizemos o grupinho em cima. E aqui na última carreira de pontos fechados, ficou nessa direção aqui, ó, na mesma direção, o começo e o final dos grupinhos. Então, aqui na primeira deu 7, na outra deu 10, né? E essa deu 14. Só que agora nós não vamos mais fazer aumento, ok? Aqui vai parar por aqui, ó. A intenção era só fazer essa viradinha, essa curvadinha aqui, que é para vestir a cabeça da nossa batedeira. E agora nós vamos seguir fazendo. Subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha de separação. E vamos repetir essa carreira aqui de
pula um ponto de base, vem no próximo, ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, vem no próximo, ponto alto, uma correntinha. E aí, vamos fazer assim por toda a nossa carreira, só que aqui na curvinha nós vamos fazer do mesmo jeito, não vamos ter alteração. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos na parte reta. Um ponto alto, pula um de base e uma correntinha. Um ponto alto, pula um de base, uma correntinha. Então, nessa carreira, vamos fazer exatamente igual na carreira inteirinha, ok? Terminei aqui a carreira. Então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do primeiro ponto para fechar a nossa carreira. Essa carreira foi idêntica em toda a volta dela, não teve alteração. E agora, nós vamos fazer novamente a carreira de pontos fechados. Vamos caminhar com ponto baixíssimo para dentro do intervalinho, subir 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto, fazer mais um ponto alto no mesmo intervalinho e seguir fazendo o que a gente fez na outra carreira, 2 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas. Então, vai ser assim por toda a nossa volta. Quando chegar aqui na quininha, não vai ter alteração, ok? Aqui não tem mais alteração. Vamos fazer igual fizemos na carreira anterior, da mesma forma na volta da peça inteirinha. Aqui, no caso, vai ser 2 pontos altos para cada intervalinho de correntinhas. Então, vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é o equivalente ao ponto alto, uma correntinha de separação, e vamos repetir o mesmo processo dessa carreira aqui, ó, de pontos abertos. Pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, ponto alto. Então, essa carreira aqui vai ser igual essa carreira anterior, vai ser do mesmo jeito do começo ao fim, a volta inteirinha vai ser dessa forma. E aí, quando chegar aqui no finalzinho, você vai fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha, passar para dentro do intervalinho com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, fazer mais um ponto alto aqui e seguir fazendo a carreira fechada. Então, nós vamos intercalar uma carreira aberta, uma carreira fechada, sem nenhuma alteração, dessa mesma forma, aqui, ó, igual fizemos aqui, tá vendo? Aqui, nessa carreira anterior, nós fizemos igual dela, tanto na parte reta como aqui na quininha, ficou igual. E a aberta vai ser da mesma forma, vai ser igualzinho, não vai ter mais alteração, porque aqui, ó, nós já abrimos o que queríamos, agora nós vamos trabalhar aqui o tamanho, então vai repetir. Então, eu preciso de mais 3 carreiras de ponto aberto e 3 carreiras de pontos fechados intercalando. Uma carreira de pontos fechados, uma carreira de pontos abertos. Para vocês não se perder, vamos contar aqui, ó, desse meinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com essa que nós vamos fazer agora de pontos abertos. Então, dessa 10ª aqui vai ser de pontos abertos. Depois, na 11, vai ser pontos fechados, 12 pontos abertos, e você vai contar a partir daqui. Então, a partir daqui da 9ª, que é essa carreira aqui de pontos fechados, você vai fazer, você pode até fazer uma sinalização. Você vai fazer 3 carreiras de pontos abertos, 3 carreiras de pontos fechados, intercalando. Então, vamos precisar aqui de mais 6 carreiras. Então, nós vamos ficar com um total de 15 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 6, 15. Então, vamos ficar com um total de 15 carreiras, intercalando carreiras abertas e carreiras fechadas. Vou adiantar aqui a minha parte e volto quando tiver já as 6 carreiras prontas, ok? Terminei aqui as minhas 6 carreiras que eu falei para vocês. Então, nós ficamos com um total de 15 carreiras aqui. Agora, nós vamos repetir essa carreira de pontos abertos, do mesmo jeito que tá aqui, vamos fazer mais uma carreira, subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação,
pula um de base, vem no próximo um ponto alto. Nós vamos fazer mais essa carreira todinha, pela peça todinha, do mesmo jeito, do começo ao fim, porque a próxima carreira a gente vai começar a abrir um pouquinho para poder pegar ali a parte da bacia do corpo da nossa batedeira. Então, vamos fazer essa aqui e eu já volto para dar continuidade. Terminei aqui a carreira, fiz uma correntinha e vamos fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, para fechar a nossa carreira. Agora, nós vamos trabalhar com lequinhos para dar aquele efeito de transição dessa cor para outra cor. Então, nós vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo para o próximo intervalinho de correntinhas. Aqui, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas de separação e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, que é o famoso lequinho, que a gente sempre trabalha com ele. Ó, tá vendo o lequinho? Vamos ignorar o próximo intervalinho, vamos para o outro e fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vai ficar aqui o nosso lequinho. Ignora o próximo espacinho e vamos fazer o lequinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ignora o próximo intervalinho e assim nós vamos fazer por toda a nossa volta da nossa carreira. Tá vendo? Um lequinho, pula o próximo intervalinho, um lequinho, pula o próximo intervalinho. Lembrando que o nosso lequinho é feito com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos fazer assim por toda a nossa volta, sempre trabalhando em um quadradinho e pulando um. Terminei aqui a carreira, ó, no meu caso aqui sobrou 2 quadradinhos, não sei se eu contei errado, alguma coisa assim, mas sobrou 2, não tem problema nenhum. Nós vamos ignorar e fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto, do primeiro lequinho que fizemos aqui. Ó, não vai dar diferença nenhuma, pode ficar tranquila que se der... Eita, nós, essa agulha tá demais. Se der diferença no seu aí também, pode ficar em paz que não vai dar diferença no resultado final. Aqui, fechou aqui com ponto baixíssimo, vamos caminhar aqui, ó, próximo ponto alto do lequinho com ponto baixíssimo, fazer mais um ponto baixíssimo aqui dentro do intervalinho, e aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, fazer mais um ponto alto, e novamente 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar aqui. Então, vai ficar leque sobre leque. É esse o efeito que nós queremos. Aqui, onde tá aqui entre um leque e o outro, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui é um Vzinho invertido, tá vendo? Ó, o lequinho e um Vzinho. Isso aqui é para abrir um pouco a peça. Próximo lequinho, 2 pontos altos, eita, nós. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, desta forma. Chegou aqui novamente entre um lequinho e outro, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, que é o nosso Vzinho, tá vendo? Ó, um lequinho, um Vzinho, um lequinho, um Vzinho. E assim nós vamos fazer por toda a nossa volta, intercalando um lequinho e um Vzinho, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e entre um lequinho e outro, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E vamos fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui a carreira, fiz o último Vzinho. Vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro lequinho. E aí, vamos fazer a mesma coisa, caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho de correntinha do nosso lequinho. E aqui, nós vamos subir 3 correntinhas novamente,
que vale um ponto alto, fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas, voltar e fazer mais 2 pontos altos no mesmo intervalinho para fazer o nosso lequinho. E aqui nós vamos fazer uma correntinha, vir aqui onde nós temos o nosso Vzinho, opa, fazer um ponto baixo, tá vendo? Uma correntinha e repetir aqui leque sobre leque. Esse aqui vai ser o efeito do nosso babadinho aqui de lequinho. Opa. Nossa, mas como tá agarrando a linha? Entenderam? Ó, vai ficar esse efeito aqui, ó. De novo, leque sobre leque, uma correntinha, vem aqui onde nós fizemos o Vzinho, entre os leques da carreira anterior, um ponto baixo, uma correntinha e leque sobre leque. Se caso o seu ponto tiver muito apertado e você achar que tá ficando enrugado, faz 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, não tem problema. Aí é você que vai regulando aí o seu ponto, ó. No meu caso aqui, desse jeito já tá ficando babadinho, tá vendo? E essa aqui vai ser a última carreira de leque dessa parte dourada aqui, que é da cabeça da nossa batedeira. Então, terminando essa parte, nós vamos para a parte 2, que é a parte do corpo, que vamos trocar a linha. Então, você terminando aqui, você pode até mesmo arrematar o seu fio, ok? Bom, terminei aqui a minha carreira e eu voltei para mostrar para vocês como que eu faço o arremate, né, caso vocês não saibam. Então, fiz aqui o meu lequinho, ponto baixo no Vzinho, e aí eu vou fazer, fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro lequinho aqui. Então, fiz um pontinho baixo, aí eu faço uma correntinha, puxo um pouquinho. Aí, eu venho com a minha super tesoura, não sei se tá funcionando. Ah, tá. Aí, ficou essa pontinha aqui, ó. Deixa eu cortar até mais, que eu deixei muito grande. Aí, eu venho aqui com o isqueiro, queima, ela faz uma bolinha, toma cuidado, tá? E amassa com o dedo, ó. Depois que ela secou aqui, ó, você amassou ela aqui, apertou, ó, acabou. Aqui ela não solta mais, tá? Ela vira uma cola. Então, terminamos aqui a parte de cima da capa. Essa ficou parecendo um chapéuzinho. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ficou parecendo um chapéuzinho, não é mesmo? Ó. Aí, nós vamos pegar aqui nossa cabeça. Ficou? Então, eu optei por fazer assim um pouquinho mais larguinho. Ela não tá justinha, certinha aqui, apertadinha, porque dessa forma aqui, dá pra fazer em vários modelos de batedeira. Se a cabeça for um pouquinho mais larga, ó, vai caber tranquilamente. E agora, a gente vai fazer a parte do corpo da nossa capa, que vai ser a segunda parte do vídeo. Eu vou dividir em 2 para postar, porque ele ficou bem longo até aqui, porque aqui tem bastante detalhezinho que tem que seguir certinho. Mas a segunda parte acho que não vai ficar tão longa, então por isso que eu dividi ele em 2 partes, tá bom? Então, eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês como eu faço o arremate, ó, como fica o babadinho. Que nem eu falei, se você achou que o seu ponto tá apertado e ela não ficou bem, porque esse babadinho aqui é proposital, porque a gente vai abrir a nossa peça pra fazer o corpo, ok? Então, vamos pra segunda parte, pegando aqui a nossa linha branca.